E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Começamos agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos do capítulo 1 até o capítulo 4, uma pincelada rápida, um conteúdo devocional extraordinário, muito eficaz para o fortalecimento da nossa fé, e certamente era isso que Paulo intencionava proporcionar para a igreja de Corinto, um fortalecimento na fé mesmo em meio a tribulações. Ele começa saudando a igreja com graça e paz. Você observa que a paz, que excede todo entendimento que nós obtemos, não é a ausência de conflito, mas é o equilíbrio no meio do conflito que a graça de Deus tem-nos a capacidade de nos outorgar, este equilíbrio. Ou seja, quando é que você tem paz? Quando você foi alcançado pela graça. Se a graça inundou o seu coração, a paz é apenas uma consequência da presença desta graça do Senhor. E aqui você observa o verso 3, Paulo louvando o nome de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, que Jeremias diz que se renovam a cada manhã, e a causa de nós não sermos consumidos, e o Deus de toda a consolação. Em meio a este mundo de pecado que nós vivemos, facilmente nos ferimos, facilmente nos machucamos e facilmente ficamos tristes. Os elementos de terror são muitos que afligem a nossa alma, mas aqui Paulo chama de Deus, o Senhor Deus, de Deus da consolação. Ou seja, um pouco mais adiante, quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, ele fala da volta de Jesus e os eventos que cercam a volta de Jesus, e ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ou seja, Deus dá consolação, o Deus que é o único capaz de nos oferecer as respostas para essas coisas intensamente conflitantes que nós enfrentamos. E o verso 4 diz assim: que nos consola em toda a nossa tribulação. Qual é a tribulação que você está passando agora? O que você está experimentando de ruim na sua vida? O Deus da consolação, você deve invocá-lo, você deve clamar por ele, e você observa que para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Então, você prestou atenção? Você está vivendo um problema, Deus consola você, e agora, mediante essa experiência que você teve da consolação divina, você vai ser instrumento nas mãos de Deus para consolar outra pessoa que está atravessando um momento semelhante ao teu. Enfim, Deus me consolou e agora eu vou ser usado para consolar outras pessoas como instrumento nas mãos deste Deus. E aí você observa com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. O que Deus deu para mim, eu distribuo para as outras pessoas e não guardo para mim mesmo. O verso 5 diz: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Se Cristo foi muito perseguido e por causa de Cristo somos também, a vitória que ele obteve passa a ser nossa vitória também. A consolação que ele obteve passa a ser nossa consolação também. Ou seja, tudo que Jesus experimentou em termos de recompensa, nós experimentaremos depois de termos passado por coisas semelhantes que ele também passou. Então, é Paulo querendo tranquilizar, a fim de nos assegurar que é passageiro essa dificuldade. Embora pareça que não vai terminar nunca, se você comparar 60, 70 anos de dificuldade nessa terra, não se compara à eternidade de vida isenta de todos esses malefícios que nós enfrentamos. Então você observa 70 anos versus vida eterna. 70 anos de dificuldade, vida eterna sem essas dificuldades. Aí você pesa na balança e vê se vale a pena ou não. Você avança aqui no capítulo 1 e você observa que o verso 20 diz assim: porque todas quantas promessas há em Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Quantas promessas Deus fez? Alguém já tentou contar? Cerca de 2.500. Tantas promessas e tantas tem nele o sim. Ou seja, para cada promessa que Deus fez, ele, sim, 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 tá tudo certo, ok, se eu falei, tá falado, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, se tem promessa de Deus, agarre-se a ela, porque tem confirmação de Deus para cada promessa que ele faz. Você avança no capítulo 2 e você observa que Paulo não quer ser um porta-voz ou um exemplo de tristeza.
Então ele diz, porque se eu vos entristeço, diz ele no verso 2, quem é que me alegrará, senão aquele por quem por mim foi contristado? Eu escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deviam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Então, em outras palavras, empatia. Quando você está feliz, eu estou feliz também. Se eu estou feliz, você também deve ficar feliz. A felicidade do outro se torna a minha alegria. Não quero ser um porta-voz de tristeza. Eu quero ser um porta-voz de alegria. Alegria esta que está, que existe em estar na presença de Deus. Ok? Paulo vai falando aqui neste capítulo e ele chega ao verso 15 e diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para os que certamente se perdem, cheiro de morte para a morte, e para aqueles outros, cheiro de vida para a vida. Ou seja, você tem uma mensagem, a sua vida é uma mensagem, e semelhante a um perfume, você adentra um ambiente com um bom perfume, as pessoas vão sentir a fragrância. Você adentra um ambiente como servo de Cristo, as pessoas vão perceber que você é um bom perfume de Cristo, porque você exala evangelho, você exala comunhão, e aí você percebe que tipo de perfume você está espalhando, e esse perfume você pode chamar de testemunho. O que é perceptível na sua vida? É alguma coisa assim muito importante para perguntarmos para nós mesmos, tendo em vista um processo bem reflexivo. Você avança aqui no capítulo 3 e você tem Paulo dirigindo o seu discurso sobre carta, né? Então veja, verso 2, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. A gente está numa época onde não funciona muito mais a carta, o telegrama, como em tempos passados. Hoje é e-mail, hoje é text message, hoje é WhatsApp, hoje é direct no Instagram. São mensagens enviadas desta forma ou destas maneiras, né? Tendo isso em vista, Paulo está falando de carta, algo muito comum nos seus dias e que foi comum também em minha época, em meu tempo, aí, na infância, rolava-se ainda muita questão relacionada à carta como processo de comunicação à distância. Carta, nós somos a carta de Cristo, né? Somos a carta viva. Paulo diz isso no verso 2, vós sois a carta escrita em nossos corações. As pessoas querem conhecer a Jesus, então elas vão ler a carta, e nós somos esta carta. Nós transmitimos para os outros a noção do que significa Cristo. Então, muitas vezes, a gente não precisa nem falar, as pessoas fazem a leitura a nosso respeito do tipo de testemunho que damos. O verso 3 diz, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por vós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do vosso coração. Que coisa linda essa declaração de Paulo. Nós somos a carta de Cristo, e a pergunta é, qual é a mensagem que as pessoas estão lendo através de você hoje acerca de Deus? É um negócio muito importante. Como tenho transmitido Deus, mesmo sem abrir a minha boca? Qual é a mensagem que as pessoas conseguem ler quando para mim olham? É alguma coisa a refletirmos nesse aspecto. E o capítulo 4 e último de hoje, você observa Paulo trabalhando em cima da questão do testemunho também. O verso 3 diz, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Por que motivo eu esconderia algo que é tão bom? Porque, já que o evangelho são boas novas, por que eu guardaria essas boas novas somente para mim? Tanta gente precisando deste tesouro, e veja, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu sou o vasozinho de barro, o tesouro está em mim. A validade deste vaso não é ele em si mesmo, porque ele é de barro, mas o que há de valor realmente dentro de mim é o tesouro que carrego, que é a palavra de Deus. E aí, diante de tudo isso, temos que ter essa perspectiva, mesmo diante das tribulações, porque no verso 8 ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque embora eu seja esse vasozinho de barro,
eu trago dentro de mim um tesouro extraordinário. E o valor que em mim existe não é por mim mesmo, mas pelo tesouro que eu carrego. Então, vamos levar esse tesouro adiante para todo mundo em nossa geração. Deixa Deus te usar. Graça e paz. Amanhã tem mais. Um beijão no seu coração. Estamos juntos. Nosso Superando Bíblico.